Você gosta de carne. Sua família, seus amigos e vizinhos também. Só de falar em carne você já fica com água na boca, não é mesmo? A menos que você seja vegano ou vegetariano, aí é uma outra história. Mas o fato é que a maioria absoluta das pessoas gosta, afinal ela está no cardápio da humanidade desde o começo dos tempos. Mas e se num futuro próximo a sua carne preferida não vier do campo, mas sim de um tubo de ensaio de laboratório? Não, você não entendeu errado. Estamos falando de carne produzida artificialmente, comida sintética, 100% feita sem a existência de um animal. Loucura? Talvez. Mas o fato é que nesse momento dezenas de empresas em várias partes do mundo estão na corrida para ver quem produz carne artificial em larga escala, com a melhor qualidade e o custo mais baixo. Isso soa futurista demais, não é mesmo? Afinal, será que é possível transformar um alimento tão complexo em um produto de laboratório? Nesse vídeo vamos analisar o que existe por trás dessa nova indústria e tentar responder algumas perguntas. Quais serão os impactos ambientais e éticos da carne artificial para a sociedade? Ela será saudável e ao mesmo tempo acessível? O sabor vai agradar e as pessoas vão realmente querer consumi-la? Fique até o fim para entender se ela é mesmo o alimento do futuro ou se é apenas mais uma ideia que parece ter saído da ficção científica. Quem sabe em breve você decida fazer um belo bife impresso em 3D na sua churrasqueira, não é mesmo? Será que estamos num daqueles pontos de ruptura que mudará a história para sempre e a carne que você tanto gosta deixe de ser produzida a partir de animais vivos e comece a ser fabricada em tanques de laboratório? Ela pode ter vários nomes, tais como carne sintética, carne cultivada, carne in vitro e até mesmo carne celular. E por mais que isso soe ficção científica ainda hoje, essa tecnologia já vem sendo pesquisada desde 2003. Há alguns anos seria impensável produzir carne de fontes não naturais, mas com bilhões de dólares em investimentos e a entrada de pesos pesados nesse mercado como Bill Gates e Richard Branson, essa barreira começa a ser quebrada. Dezenas de competidores entraram na briga para ver quem fornece uma carne artificial saborosa, saudável, acessível financeiramente e em larga escala. Good Meat, Eat Just e Upside Foods, dos Estados Unidos, Aleph Farms e Future Meat de Israel e Meatable e Moza Meat da Holanda, são algumas das empresas mais proeminentes desse segmento atualmente. Um marco nessa trajetória aconteceu quando, em 2013, o professor Mark Post, da Universidade de Maastricht, na Holanda, apresentou ao mundo o primeiro hambúrguer de carne cultivada de forma totalmente artificial. Mas o ápice dessa pesquisa aconteceu mesmo em 2020, quando Singapura se tornou o primeiro país do mundo a autorizar a venda e o consumo de nuggets de frango feito em laboratório. Recentemente, a Agência Reguladora de Alimentos dos Estados Unidos também deu o sinal verde para a comercialização de carnes sintéticas por lá, o que sem dúvida é um ponto extremamente positivo para o produto. A motivação dos pesquisadores e investidores dessa indústria é permitir que as pessoas não precisem abrir mão de seu gosto pela carne e ao mesmo tempo impedir que nosso planeta entre em colapso com as necessidades de produção cada vez maiores. Num mundo que sofre com as alterações climáticas e caminha para uma população de 10 bilhões de pessoas daqui a alguns anos, essa iniciativa soa como perfeita. Uma carne mais limpa ambientalmente, mais saudável, menos cruel com os animais e acessível para o povo, enfim, seria o melhor dos mundos. Mas será que a carne artificial é tudo isso mesmo? Antes de avançar nesse assunto, vamos entender um pouco como funciona o seu processo de fabricação. De forma bem resumida, a produção de carne em laboratório começa com a extração de células-tronco de animais vivos, num processo parecido com uma biópsia. As células-tronco têm a capacidade de se reproduzir e vão ser, entre aspas, as sementes da carne que será produzida. Dessas células-tronco são extraídas as fibras musculares que vão efetivamente ser cultivadas. Na segunda fase, as células de fibra musculares são colocadas em tanques chamados bioreatores. Lá, elas recebem uma mistura rica em nutrientes, como aminoácidos, vitaminas e minerais, além de uma substância-chave chamada soro fetal bovino. Esse soro é o principal responsável por ajudar as células a se desenvolverem. Dentro dos bioreatores acontece um processo que simula o crescimento da carne, mas nesse caso, claro, num ambiente artificial. Na terceira etapa, depois de atingir a estruturação das fibras e o volume desejado, a carne artificial estará pronta para ser colhida. Quando sai dos tanques, ela tem um aspecto de carne moída. Então, para melhorar a aparência e facilitar o preparo, as empresas têm feito experiências transformando-a em hambúrgueres, ou então colocando-a em impressoras 3D para literalmente imprimir bifes. A partir daí, a carne poderia ser comercializada e chegar até a mesa dos consumidores. Ok, agora que você entendeu como é o processo de fabricação da carne sintética, vamos nos concentrar nos problemas que ela pretende resolver.
A produção de bois, porcos, ovelhas e frangos é hoje uma atividade que consome milhões de hectares de terras agrícolas, seja para a engorda dos animais, seja para a produção de ração para alimentá-los. Além disso, manter rebanhos tão grandes consome bilhões de litros de água todos os anos. E por último, mas não menos importante, temos a produção de metano e dióxido de carbono resultante da criação desses rebanhos. Eles são os temidos gases do efeito estufa, apontados como vilões do aquecimento global. Segundo a FAO, o órgão de agricultura e alimentação da ONU, a criação de animais em geral, incluindo a produção de carne, leite e ovos, gera anualmente 14,5% de todas as emissões desses gases no mundo. Em resumo, sob qualquer ponto de vista, a produção tradicional de carne faz uma pressão enorme sobre o meio ambiente e o clima do planeta. Diante desse cenário, não seria uma má ideia reduzir toda essa pressão ambiental, não é mesmo? É aqui que a carne de laboratório entra com a promessa de ser a solução para reduzir tudo isso. Menos animais nos pastos e nas granjas, menos caminhões e tratores circulando, menos terras ocupadas, menos uso de água, menos metano e CO2 na atmosfera. Tudo parece perfeito até aqui, mas inevitavelmente essa nova tecnologia deixa algumas perguntas no ar. Então, tentando responder a primeira delas: quais serão os impactos ambientais e éticos da carne artificial para a sociedade? Bem, como você deve saber, toda nova tecnologia tem seus percalços no começo, e aqui não é exceção. Apesar de prometer mil maravilhas em termos de meio ambiente, os críticos da carne de laboratório apontam que nem tudo é perfeito como se pretende mostrar. Lembra-se dos bioreatores mencionados anteriormente? Pois bem, esses equipamentos consomem quantidades enormes de energia elétrica, pois ficam ligados 24 horas durante o processo de produção da carne, que pode levar de 4 a 6 semanas. Além disso, as salas dos laboratórios precisam ser refrigeradas constantemente com ar-condicionado, bem como há a necessidade de câmaras frias para o armazenamento da carne. Então, estamos falando do consumo absurdo de energia elétrica. É aqui que começa o problema. Estados Unidos, Israel e Holanda, os países pioneiros nessa área, produzem cerca de 90% de sua eletricidade através de fontes de energia poluentes. É por meio de usinas nucleares e da queima de carvão e gás que esses países geram a maior parte de sua energia, ou o que chamamos de fontes sujas, pois elas geram CO2 e outros tipos de resíduos para ser produzidas. Então veja só o dilema que temos aqui. Queremos reduzir os gases do efeito estufa da carne tradicional, trocando-a por laboratórios de carne artificial que consomem gigantescas quantidades de energia suja. Imagine o que aconteceria quando essa indústria ganhar uma escala comercial global, com milhões de toneladas de carne sintética sendo produzidas anualmente? Seria realmente viável trocar bilhões de toneladas de metano gerados pelos animais por bilhões de toneladas de CO2 da carne artificial? Estudiosos sobre o tema dizem que essa conta não fecha, e que na prática estaríamos trocando 6 por meia dúzia. É claro que contam pontos a favor da carne artificial, a redução de pelo menos 90% das áreas de pastagens e granjas, bem como a redução do consumo de água, mas mesmo assim os resultados finais dessa conta ambiental são bastante questionáveis. Agora, falando sobre as implicações éticas da carne cultivada, existe um ponto extremamente polêmico e ele se chama soro fetal bovino. O SFB, como também é conhecido, é o principal componente que faz a carne artificial crescer dentro dos bioreatores. Esse soro é rico em nutrientes, aminoácidos, vitaminas, proteínas e hormônios naturais e é essencial para o crescimento das células, as quais sem ele simplesmente não se reproduzem. O problema é que a forma como o soro fetal bovino é obtido é extremamente cruel e exige o abate de vacas em grande escala. Logo, é impossível dizer que a carne de laboratório não envolva a morte de animais. A obtenção do SFB acontece quando vacas prenhas prestes a dar à luz são abatidas, e o soro então é extraído diretamente do coração dos fetos dos bezerros, que logo em seguida também vem a óbito. Depois de processado, o soro é usado em laboratórios do mundo inteiro para a cultura de células, e nos últimos anos encontrou na indústria da carne artificial um de seus maiores clientes. Os pesquisadores estão em busca de soros artificiais que possam substituir o soro fetal bovino, mas até o momento nenhum deles conseguiu gerar resultados satisfatórios. Então temos dois pontos éticos extremamente polêmicos aqui. O primeiro deles é o sacrifício cruel de vacas prenhas e seus bezerros, e o segundo é que para produzir a quantidade de soro necessário para a produção de carne sintética em escala global, seria necessário o abate de literalmente milhões de vacas, o que não faz sentido nenhum. Seria muita hipocrisia afirmar que a carne de laboratório não envolve o sofrimento animal. E novamente, assim como na questão ambiental, a questão ética desse tema parece fazer com que troquemos 6 por meia dúzia.
Essa é só uma parte do desafio que esse produto tem pela frente, o que nos leva à segunda pergunta. A carne de laboratório será saudável e ao mesmo tempo acessível? Toda nova tecnologia é coberta de incertezas, e dentre as várias que rondam a carne artificial estão a sua qualidade, sua segurança alimentar e, claro, seu preço. No que diz respeito à saúde dos consumidores, ainda é cedo para determinar suas vantagens e seus eventuais perigos. Os pesquisadores defendem que ela será uma carne com menos gordura e praticamente livre de antibióticos e hormônios artificiais, o que faz certo sentido, afinal ela será produzida em ambientes esterilizados e controlados. Teoricamente, estará muito menos exposta ao risco de contaminações do que animais em pastos e granjas. Os críticos, por sua vez, dizem que se houvesse uma contaminação acidental no laboratório, isso seria desastroso para a saúde dos consumidores, uma vez que a carne artificial não tem anticorpos naturais para combater doenças. Então sim, esse é um ponto de atenção. Outra questão é que, por não conseguir simular perfeitamente o ciclo de crescimento como o de um animal vivo, a carne cultivada pode não ter todas as características nutricionais da carne verdadeira, o que também faz sentido. O fato de Singapura e Estados Unidos terem dado aprovação à sua produção e consumo, em tese é um indicativo de sua segurança alimentar, mas como tudo ainda é muito novo, o capítulo Riscos da carne de laboratório à saúde humana ainda vai demorar um bom tempo para ser concluído. Agora, a grande pedra no sapato dessa tecnologia provavelmente vai ser mesmo o preço. A regra geral é que quando um produto ganha escala, seus preços caem drasticamente. Foi assim com os computadores, com os celulares, com medicamentos e tantas outras invenções revolucionárias da humanidade. O problema é que atualmente os custos de produção da carne artificial são absurdamente altos, e conforme o mercado for crescendo, haverá a necessidade de se aumentar continuamente os investimentos. As instalações de um laboratório custam dezenas ou centenas de milhões de dólares em equipamentos de última geração. O soro fetal bovino que mencionamos há pouco também é um entrave, pois custa mais de $1.000 por litro, e são necessários milhares de litros desse insumo para a produção de carne sintética em larga escala. Some-se a isso a conta de energia elétrica astronômica de bioreatores, ar-condicionados e câmaras frias funcionando 24 horas por dia, mais os gastos com insumos e uma folha de pagamento generosa, que inclui cientistas altamente capacitados. Diante de tudo isso, atualmente é muito difícil acreditar que 1 quilo de carne artificial vá custar apenas alguns dólares. No final, nada parece ser simples e barato nesse mercado, e é pouco provável que esses custos baixem milagrosamente nos próximos anos. Apesar do sensacionalismo em torno da aprovação em 2020, atualmente apenas um restaurante de Singapura serve carne de frango cultivada uma vez por semana. A empresa norte-americana Eat Just, responsável por fornecer o produto naquele país, tem uma capacidade de produção de no máximo 12 quilos por mês e se nega a informar qual é o preço de venda oficial, mas estima-se que possa passar de algumas centenas de dólares por quilo. As evidências até aqui indicam que a carne de laboratório terá grandes dificuldades de competir com o preço da carne tradicional, e isso é uma péssima notícia para os investidores. Afinal, eles não estão colocando bilhões de dólares nessa indústria apenas por caridade. No fim das contas, a carne artificial só faz sentido se for acessível para a população e ao mesmo tempo lucrativa para os investidores. Do contrário, estará fadada ao fracasso. E por último, mas não menos importante, temos a terceira pergunta. O sabor da carne de laboratório vai agradar e as pessoas vão realmente querer consumi-la? Essa talvez seja a resposta mais importante de tudo o que analisamos até aqui. Mesmo que supostamente os preços baixem e os entraves éticos e ambientais sejam derrubados, de nada adiantará se as pessoas não adotarem a carne artificial como um produto que queiram realmente consumir no dia a dia. Afinal, um produto sem consumidores não se sustenta no mercado. Essa será a verdadeira prova de fogo que a carne de laboratório enfrentará para não se tornar um fiasco e jogar fora mais de 20 anos de pesquisa e bilhões de dólares investidos. Em última análise, o consumidor é o juiz, o júri e o carrasco do mercado. Se um produto lhe agrada, ele compra. Se não agrada, encalha nas prateleiras. Simples assim. Produtos nascem e morrem todos os dias, e por que haveria de ser diferente nesse caso? Em 2013, quando o professor Mark Post apresentou o primeiro hambúrguer 100% artificial, os convidados que testaram afirmaram na ocasião que, apesar de algumas ressalvas, o gosto era bem próximo da carne natural. Porém, mesmo passados tantos anos, até hoje existem pouquíssimos relatos sobre o sabor da carne tanto bovina quanto de frango ou de porco. Na internet é possível assistir sessões de degustação promovidas pelas empresas, mas todas estão cercadas por um amplo aparato de mídia em torno dos participantes, o que pode levar a um viés bem diferente da realidade. Internautas também postam vídeos provando o frango artificial de Singapura, dizendo não sentir diferença na textura,
Mas estamos falando de nuggets minúsculos servidos junto com macarrão ou arroz. O problema até agora é que não existe uma amostragem real significativa. Não é o mesmo que você colocar um stand dentro de um supermercado e pedir para pessoas comuns provarem. Trocando em miúdos, o povão ainda não experimentou a carne de laboratório. Até o momento é tudo muito ensaiado e é difícil avaliar o quanto os convidados para estas sessões de degustação estão sendo realmente sinceros sobre o gosto da carne artificial. Para complicar ainda mais, existem diversas pesquisas de intenção feitas com potenciais consumidores em todo o mundo, cujos resultados não são animadores. Quando perguntadas, parte das pessoas se referiu à carne de laboratório como nojenta e que jamais consumiriam algo assim. Isso foi mostrado num artigo do professor Ashkan Pakseresht, da Universidade de Ciências Aplicadas da Finlândia, junto com os professores Sina Khaliji do Irã e Maurizio Canavari da Itália. O artigo deles fez um compilado de 43 estudos internacionais publicados sobre a percepção das pessoas sobre a carne artificial, e as conclusões gerais foram mais negativas do que positivas. O link desse estudo está na descrição do vídeo. Agora, saindo do aspecto psicológico para o fisiológico, existe também um ceticismo por parte dos críticos à carne de laboratório de que seu sabor possa não ser totalmente comparável à carne natural. Todo bom apreciador de carne sabe que existem diferenças de sabor entre os cortes. A picanha tem um gosto, a costela tem outro, um filé mignon não é a mesma coisa que um contrafilé, e assim por diante. Isso acontece porque na criação convencional, os animais se movimentam, se alimentam, bebem água, são expostos à luz e ao calor, e isso dá à carne características especiais que o simples crescimento num tanque não consegue proporcionar. Esse é mais um dos muitos desafios que a indústria de carne artificial terá que superar até chegar na mesa dos consumidores. E para concluir, ainda existe o desafio final: dar formato e rigidez às peças. Isso mesmo. Como dissemos antes, quando sai dos bioreatores, a carne de laboratório tem um aspecto de carne moída, e para contornar isso as empresas têm apostado em apresentá-la no formato de hambúrgueres, nuggets e linguiças, ou até mesmo bifes impressos em 3D, mas sabemos que o mercado da carne é muito mais exigente que isso. As pessoas querem cortes que se pareçam de fato com a carne natural, e isso é algo que os laboratórios estão longe de conseguir. E você, o que acha de tudo isso? Acredita que a carne de laboratório possa ser uma alternativa saudável e barata de proteína no futuro, ou não passa de um sonho de seus criadores? Teria coragem de comê-la ou a simples ideia de consumir algo assim lhe causa arrepios? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo do canal Mundo do Futuro. A sua atenção é muito importante para nós. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, assim podemos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Até mais!